Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura do Recife. Fazendo muito melhor, fazendo diferente. Fazer melhor é mudar a situação das creches no Recife. Além de já ter construído 7 creches escolas Recife, outras 6 serão abertas. E a Prefeitura do Recife também está fazendo diferente. A merenda agora está muito melhor. Antes não era assim, não. Agora as merendas são acompanhadas por nutricionistas. A Prefeitura mostrou uma nova forma de trabalhar e cuidar da cidade. E ainda vai fazer muito mais por você. Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura do Recife. Oi. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para todos os lados. Muito prazer estar aqui, meu nome é Ricardo Oliveira. Obrigado por você estar aqui, obrigado por ter dado crédito a esse título legal que estava lá na programação e ter topado vir conversar um pouquinho comigo. A ideia seria bom a gente conversar um pouco. Eu vou tentar correr ao máximo para dar tempo da gente falar pelo menos uns 10 minutinhos no final, conversar, trocar ideia. Eu sou de João Pessoa, tenho 29 anos, trabalho com conteúdo há uns 15 anos, um pedaço informalmente, outra parte formalmente. Trabalhei como coordenador de digital por 4 anos do grupo das afiliadas Globo na Paraíba, trabalhando com a parte de mídias sociais, com a parte de projetos de internet, fazendo isso tudo. Sou blogueiro há esses 15 anos, produzo conteúdo independente na internet há muito tempo, tentando sempre fazer um pouco de tudo, tentando fazer um pouco de vídeo, tentando fazer um pouco de texto, fazer ficção, fazer realidade, fazer documentário, fazer reportagem, fazer um pouco de tudo. E esse um pouco de tudo sempre me fez ter paixão por todas as coisas um pouquinho assim misturado e tal. E por causa disso eu fui fazer um mestrado em comunicação lá na UFPB, sou jornalista, fui estudar convergência de mídias, estudei convergência de mídias na graduação, tenho um livro publicado sobre isso, chama Blogs, Cultura Convergente Participativa. E tenho um trabalho de mestrado também, que eu preparei a dissertação sobre convergência de mídias e cultura participativa, participação na internet, transmissões participativas. Então eu tenho trabalhado com isso e o meu trabalho, a minha pesquisa mais recente tem sido sobre novos formatos de conteúdo e como que isso está interferindo na minha produção em relação ao conteúdo. Eu fiquei estudando muita coisa enquanto as pessoas estavam produzindo, e aí eu passei a estudar o que estava acontecendo ao meu redor que altera diretamente a minha rotina como produtor. Tipo, passar o dia lá inteiro pesquisando post para colocar no WordPress, escolher o plugin certo para colocar a imagem, para a galeria e assim por diante, e essas coisas todas, o que é Periscope, o que é Snapchat, e esse blá blá blá. Então, foi quando eu cheguei numa ideia de preparar um e-book, que vocês são os beta testers desse e-book, que é essa palestra. E aí essa palestra, se vocês gostarem, ela vai virar um e-book, e aí eu faço o e-book e a gente dá depois, eu vendo na internet, o que for. Aí eu vou contar com a ajuda de vocês para divulgar a parada depois. Combinado? Beleza. Então vamos lá. A primeira parte do que a gente vai falar hoje é sobre uma expressão que eu estou tentando cunhar, que seria bootstrap content, ou conteúdos bootstrap. Vamos tentar descobrir o que é que isso quer dizer. Primeiro eu vou contar uma história. Era bem comum a gente ouvir uma conversa, alguns anos atrás, a conversa de que a gente precisava aprender a ser a convergência de mídias em pessoa. Você tinha que descobrir o que era ser esse bicho estranho na era pré-smartphone. Antes de existir smartphone, e saibam que existiu essa época, já teve um tempo que a gente não tinha smartphone, e aí antes disso, existia um bicho chamado jornalista de portal. Esse bicho chamado jornalista de portal, além de escrever para o web, que é um mistério para mim até hoje, eu não entendo muito bem o que é que isso quer dizer, escrever para a internet. Eu sei que tem técnicas específicas de SEO, de indexação, mas a escrita em si talvez tenha mistério demais, blá 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 demais. Mas ele falava sobre essa ideia de que além de escrever para a internet, você tinha que operar uma câmera digital, um gravador digital e uma vida digital. E vida digital é uma coisa bem do futuro, né? Jornalista de portal tinha que aprender a organizar a sua vida digital. E isso era muito trabalhoso, porque o cara ainda tinha que estar se preocupando com o lead, com a reportagem, com ligar para a pauta, com ligar para a fonte, e tipo, organizar tudo, e ainda tinha que ser um operador de vida digital. E aí tem esse negócio super diferente, que era a vida antes do WhatsApp, e a Folha de São Paulo mostrou isso recentemente, que eu achei muito interessante.
Tu volta pra mim, por favor, e dá o play no vídeo, que eu acho que não rolou aqui do controle, não. Aí. No dia 9 de julho, o site da Folha completa 20 anos. E pediram para eu vir para cá, para Paulista, para fazer uma reportagem usando os recursos que eu teria disponível na época, em 1995, quando o site estreou. Antes da internet, as coisas eram bem mais complicadas. Você tinha que ter um nível de especialização de leitura, dos jornais especializados naquele assunto, das revistas, pesquisa em papel, em algum elemento físico. Quando eu entrei no jornalismo, em 2008, todas as redações já eram totalmente informatizadas e tinham acesso à internet para todos os repórteres. Então eu nunca fiz uma reportagem sem usar algum recurso de internet. Para algumas pessoas hoje em dia é inimaginável você acreditar que você quer saber uma determinada informação e você tem que subir 3 lances de escada e até um banco de dados, pegar o jornal, olhar, xerocar, anotar e num outro arquivo pegar fotos para poder reproduzir aquilo em papel também. Bom, agora eu conversei com as pessoas na Paulista já e eu preciso ligar para a redação para dar um retorno, falar o que eu consegui apurar. E eu não posso usar o celular, então eu vou numa banca, comprar um cartão telefônico e usar o orelhão. Normalmente eu daria o retorno por WhatsApp, né? Principalmente quando tem vários repórteres na rua, normalmente a gente se coordena por WhatsApp, a gente já manda foto, aí eu demorei uma boa meia hora para conseguir dar esse retorno. Até aí já tá bom, já deu pra entender o drama. Tipo, o bicho tava lá acostumado a usar o WhatsApp para falar com a redação, para falar com a fonte, para falar com o chefe, para falar com o editor, e uma hora colocaram ele para usar a máquina de escrever, pesquisar coisa no Windows 95, escrever no papelzinho e assim vai. Tipo, eu já presenciei, eu trabalhei dentro de redação de portal nos últimos anos, eu já presenciei repórter sair sem caderno. Tipo, louco. Sair com o iPhone, voltar com a gravação no iPhone e dizer: ô menino, tu não anotou nada não? Não, tá tudo aqui. Gravei tudo, tá tudo tranquilo. Vai ouvir, colocar no computador, digitar a matéria, vai embora e assim acabou. Esse processo fez com que muita gente se acostumasse com esse modus operandi e esqueceu que no meio do caminho tinha um blogueiro. E aí não um blogueiro especificamente, mas os blogueiros, a blogosfera. Esse processo fez com que a gente percebesse que blogueiro, enquanto jornalista, precisava ser convergente, operador de vídeo digital, operador de gravador, operador de máquina de escrever, operador de computador, operador de design, operador não sei o quê. Blogueiro não precisava de nada. Ele não devia nada a ninguém, ele não tinha que dar satisfação nada a ninguém. Ele só tinha que aprender a usar o blogger, saber selecionar uma foto e colocar e escrever o que quisesse. Nesse não ter nada a dever a ninguém, uma coisa ele tinha certeza, ele estava descobrindo que ele tinha voz. E aí, se vocês quiserem aprofundar esse pensamento sobre ter voz, amplificar a voz, leiam André Lemos e Pierre Levy no Futuro da Internet, que é um livrão massa. Eles falam muito sobre isso aqui. E aí, eles podiam expressar suas ideias. Mas o detalhe mais importante dessa história toda é que também eles não eram pagos para isso. Eles, além de não terem nenhuma obrigação, ninguém estava pagando a eles para fazer isso. Até o momento em que eles começaram a descobrir que os seus posts podiam render mais audiência que dos portais e eles podiam até ganhar dinheiro com isso também. Então, era gente que estava apaixonada em produzir seu conteúdo, em ver sua voz sendo amplificada, em ter sua própria identidade, suas ideias, passeando por aí, e aquilo ali era ideias sendo compartilhadas, e é óbvio que a gente está falando de uma era em que a gente vive a era do compartilhamento. A gente compartilha coisas o tempo todo, seja você blogueiro ou não, seja você um grande twitteiro, uma coisa famosa, seja você os irmãos Piologo. Gente, eu estou falando depois dos irmãos Piologo, isso é sensacional. Mas mais sensacional do que falar depois dos irmãos Piologo é falar num palco que estava cheio de cabelo. Ainda está cheio de cabelo, não sei se vocês conseguem ver. Tipo, os caras estão desperdiçando cabelo, eu estou precisando e eles estão desperdiçando cabelo aqui. Pena, pena. Nessa era do compartilhamento, enquanto o jornalista de portal tentava ser convergente,
blogueiro já era produtor de conteúdo, apresentador de podcast, de videocast, educador, fazia cursos online e assim por diante. Não era uma questão de ser superior em termos de qualidade, tá? Era simplesmente um tipo diferente de ambientação e de relação com as tecnologias, especialmente com as novas tecnologias. Enquanto, por exemplo, vídeo era uma coisa super normal para blogueiro, produzia de forma independente, colocava no YouTube. Os irmãos Piologo estão aí como exemplo de que fazia isso tipo, há séculos. Os portais, velho, eu trabalhei em portal e um dia desse é que o pessoal estava dizendo, precisamos comprar câmeras, precisamos começar a fazer vídeos. E isso era muito frustrante para quem estava na realidade de ser blogueiro, produzir vídeo há muito tempo e ver o dono do portal dizendo, precisamos fazer vídeos porque é a bola da vez, é o ano do vídeo na internet. Enquanto podcasts nunca foram, por exemplo, uma mídia extremamente absorvida pelos portais, o Jovem Nerd está aí comemorando que o episódio do Dia dos Namorados teve 1,5 milhões de acessos em um final de semana. 1,5 milhões de plays em uma mídia que os portais simplesmente ignoram. Uma mídia que os portais não estão nem aí. Qual é o podcast de portal que vocês conhecem? Além da Info. Além da CBN. Acabou. Pronto. Se procurar no iTunes, não tem podcast de portal. Não tem podcast de nenhum veículo de mídia de massa disponível no Brasil. Os podcasts são hoje uma mídia totalmente de nicho. É Jovem Nerd, Matando Robôs Gigantes, alguns outros canais até grandes como eles também, mas a maioria avassaladora. E quem gosta de podcast, recomendo. Tem uma palestra sobre podcast daqui a pouco, às 9 da noite, com Thiago Miro, do Mundo Podcast. Vão atrás, está na programação aí. É hoje. Agora, falando em Jovem Nerd, e aí sobre esse perfil super empreendedor aí, descolado em relação a tudo isso, quantos empresários de mídia, quantos donos de veículos de mídia vocês conhecem que também são apresentadores de podcast, um programa de rádio por semana? Quantos donos de grupos de mídia vocês conhecem que também são apresentadores de 2 programas de TV por semana? Programas de meia hora. O Jovem Nerd tem o Nerd Player, que tem uma edição por semana, o Nerd Office, que tem uma edição por semana, o podcast Nerdcast, que tem uma edição por semana, além dos outros produtos que eles produzem indiretamente de outros produtores independentes. E são os donos. Eles ainda cuidam da loja, eles ainda cuidam de conteúdo, de cobertura de programação internacional, eventos e assim por diante. Um outro exemplo que eu gosto muito de falar é do The Verge, que para mim é o melhor site de tecnologia do mundo hoje. Eles são um site de tecnologia que entende o jeito novo da gente se relacionar com tecnologia, que é muito esse espírito aqui. Não é só ser o geek, o nerd no cantinho da parede, mas se relacionar com a cultura de um modo geral, especialmente cultura pop. Os editores do site, eles são apresentadores, eles escrevem a reportagem de texto, às vezes eles levam a câmera e fazem um vídeo também, e eles fotografam, e eles fazem um processo todo. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai fazer uma coisa simples, às vezes você vai fazer uma coisa bem pauleira, tipo isso aqui, ó. Quero só dar um play, mais um pedacinho, só um play rápido aí pra mim, por favor. Só dá o play aqui nesse vídeo, só um trechinho. Isso aqui é o review do Apple Watch feito pelo The Verge. Pense comigo, uma análise rápida, em 12 minutinhos, do novo relógio da Apple. O que é isso aí? It's the Apple Watch. Presta atenção na estética. There's so much to say about the Apple Watch. It's Apple's first new product in 5 years, and it's the first one developed after Steve Jobs died. There's a lot riding on this thing. Apple introduced it at a celebrity-filled event last year, so huge they built an entire temporary building for it. You can spend anywhere from $350 to $17,000 on it. It's crazy. It's a big deal. So what's it like? First, the Apple Watch doesn't look anything like Apple's other products. It's rounder and friendlier than the iPhone or the MacBook. It really looks more like a first-generation iPhone than anything else. It's also pretty heavy. It's just under 3 ounces, and it feels like one solid object in your hand. It's just way nicer than any other smartwatch out there. It also has more stuff. Unlike Google's Android Wear, which basically extends your phone, the Apple Watch feels like an entire little computer. Eu queria mostrar inteiro, mas não vai dar. Então procurem o review inteiro do The Verge. É muito legal. Vocês prestaram atenção na fotografia? Slide, coisa diferente. O cara que tá falando é o editor geral do site. Ele manda no site todo.
Se vocês acessarem e procurarem lá Review Apple Watch, The Verge, vocês vão ver que tem uma matéria especial escrita por ele também. Então, esse perfil extremamente convergente, ele tem algumas pitadas diferentes aí. Então, quer dizer que o segredo hoje para produzir conteúdo é ser tipo one man band, sabe? Aquele cara que tá batendo o bumbo aqui da bateria aqui, tocando violão, tocando gaita com a boca e cantando ao mesmo tempo. O segredo é fazer isso, é saber fazer isso? Não, não é exatamente isso que eu estou querendo dizer aqui. A ideia é um pouco mais a gente aprender que a gente pode e deve saber tocar todos os instrumentos de uma vez só, porque você pode fazer isso, é possível fazer isso, mas se você pensar um pouco sobre como é que é a produção de um disco, dá para um cara só, tipo Silva, por exemplo, que é um baita músico, ele sabe tocar todos os instrumentos, ele canta bem, ele toca bem, faz tudo, mas se ele gravar tudo separado ainda vai ser melhor do que ele fazer tudo sozinho. Então, existe uma perspectiva de saber cuidar um pouco de todas as coisas, mas depois ter essa mente um pouco mais ampla, que eu estou tentando chamar isso de um pouco mais bootstrap, a gente vai entender por quê. Você continua precisando saber como as coisas funcionam e fazê-las acontecer, é importante. Mesmo que você seja apenas, por exemplo, o editor de imagens, você tem que saber um pouco sobre como se escreve o texto. Mesmo que você seja apenas o apresentador, é importante você saber como é que se posiciona a câmera, como que coloca para gravar e como que se publica um vídeo no YouTube. Mesmo que você seja apenas o cara que libera os comentários no site, entenda como é que funciona aquele CMS, aquela plataforma que você está usando para desenvolver, para programar e produzir seu conteúdo. Tem uma visão empreendedora, então, sobre o conteúdo que você está produzindo. Isso é extremamente importante. Não apenas pensar o conteúdo final, o texto que eu estou colocando no blog, o vídeo que eu estou subindo no YouTube, mas pensar de forma muito mais ampla aquilo que você quer publicar. Tenha uma visão bootstrap content. A ideia de bootstrap é uma ideia que é muito espalhada na comunidade startup. Você pode procurar na programação da Campus Party, que você vai ter um monte de coisas sobre bootstrapping, startup e assim por diante. Mas eu quero ficar só com um ponto específico da cultura bootstrap aqui em relação a conteúdo. Pense no mínimo produto viável. Essa é uma expressão muito legal que faz com que você pense o que você pode produzir hoje. Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi essa semana. Ideias todo mundo tem. Ideia é muito legal. Ideia é facinho. O negócio é conseguir executar. E aí, bootstrap content é isso. Caramba, eu tive a ideia de fazer um portal de notícias que é sensacional sobre games e eu vou fazer vídeos, eu vou fazer fotos, eu vou fazer podcasts. O que você consegue fazer hoje? Comece a fazer hoje, coloque pra frente hoje. Se você é um cara que consegue fazer vídeo, consegue fazer podcast, consegue fazer texto, você vai conseguir fazer tudo isso em uma semana? Sensacional. Pô, mas eu não vou ter microfone, mesa de som, equipe, câmera, não sei o que. Não, você tem um smartphone? É exatamente disso que eu estou falando. Por isso que antes, essa primeira parte eu chamava de smartphone people. Pessoas e smartphone. A ideia de conteúdo bootstrap é conseguir fazer tudo e aí experimente por um dia. Se tu é blogueiro, é youtuber, podcaster, o que for. Seu smartphone serve hoje para fazer todos os conteúdos que você precisa. O WordPress tem aplicativo para todas as plataformas. YouTube tem aplicativo para você subir o vídeo direto do smartphone. Podcast tem como você gravar, tem aplicativos para você fazer direto do smartphone. O microfone do fone de ouvido é excelente. Experimenta. Se você é produtor de conteúdo, tira um dia, joga tudo fora e tenta fazer com o smartphone. Se você conseguir fazer isso, se sentir bem fazendo isso, você vai conseguir fazer aqueles vídeos, vai conseguir fazer o que o Jovem Nerd faz, plantando bananeira e assim por diante. Segunda coisa, eu vou correr porque eu me atrasei muito agora nessa primeira parte. Segunda coisa, substância é viral. Uma história muito legal é do Evan Williams, que é um cara que nasceu no interior dos Estados Unidos e um dia na garagem do pai dele tinha um computador, agricultor, e usava o computador para programar as coisas na fazenda. E aí, com esse computador, ele desenvolveu algumas coisas, começou a programar, aprendeu a codificar e ele criou o Blogger. E ele vendeu o Blogger para o Google e do Google comprando o Blogger, ele pensou uma plataforma para podcasts e aí a Apple divulgou o iTunes e o iTunes acabou com a ideia do cara, que era o Audio, que era uma plataforma de podcasts. Com a ideia dele acabada, ele se juntou com mais outros caras e pensou, eu posso adaptar essa ideia para texto, e aí ele criou o Twitter. Criando o Twitter, ele pensou a internet em 140 caracteres. As pessoas perguntavam o que as outras pessoas estão fazendo e elas respondiam em 140 caracteres. O Twitter te perguntava o que está acontecendo agora e você respondia em 140 caracteres. E a gente tinha essa visão do mundo. Tudo resumido, tudo em pílula, tudo pequenininho, tudo muito rápido. Um avalanche de conteúdo. Até que a gente aprendeu a se comunicar cada vez mais com mensagens curtas. A gente entrou nesse universo da coisa rápida na internet.
Os conteúdos foram ficando mais curtos, cada vez mais curtos, e hoje a gente publica fotos que têm prazo de validade. A gente publica fotos que têm prazo de validade. Elas duram 3 segundos no telefone da outra pessoa. Você escolhe quanto tempo você quer que ela passe no telefone da outra pessoa. Daqui a pouco a gente vai começar a adivinhar o que o outro quer postar, porque ninguém vai postar mais nada. A brincadeira vai ser essa. E aí, esse processo fez com que o Evan Williams percebesse que ele precisava voltar lá atrás. E aí ele precisava voltar para o Blogger, porque ele percebeu que o Blogger, que foi uma ideia super revolucionária, que criou a noção de blogosfera no mundo, simplesmente tinha ficado no canto, esquecido, o jornalismo não estava mudando nada, nada estava acontecendo, e aí ele precisava criar uma plataforma que fosse muito mais eficiente. Ele tinha tudo para fazer uma coisa curta, rápida, para concorrer com o Twitter, mas ele resolveu voltar atrás, e aí ele se lembrou desse tempo que ele tinha, e ele percebeu que o Blogger mudou muito pouco, e que ele podia fazer alguma coisa diferente e melhor, e ele fez essa coisa melhor, que se chama Medium. E o Medium é uma plataforma que, tal qual o Snapchat, o seu completo oposto em termos de conteúdo, a brincadeira das limitações. O Snapchat ele é muito divertido porque ele limita as pessoas. Você abre e já é a tela da foto. Você só pode mandar foto, vídeo, se quiser escrever texto, tem duração, não sei o que, não sei o que. O Medium é assim. Você entra, clica para escrever o texto, você só pode colocar o título, colocar o texto, colocar uma foto. Você pode colocar imagens se quiser, alguma coisa e tal, mas assim, não dá para editar as cores, não dá para fazer um layout diferente, nada disso. O Medium é assim, super minimalista e está fazendo muito sucesso por um motivo específico. O Medium é a plataforma para você fazer coisas aprofundadas. Não necessariamente textos longos, apesar deles ocuparem uma boa parte da ferramenta, mas a ideia é aprofundamento. A ideia é você ir além do que você vai, geralmente, na superfície da internet, nos 140 caracteres, no Snap e assim por diante. Uma rede de conteúdo que não é feita de tweets ou snaps. Como eu disse, os textos curtos até têm espaço, mas os mais populares são justamente aqueles que aprofundam conteúdos. E é o que está se chamando hoje de long form content, que a gente está falando sobre conteúdos que levam tempo para ser consumidos, conteúdos que são mais aprofundados, que levam você para um lugar diferente da superfície da internet. Esse conteúdo ele nunca deixou de existir. A gente acessa esse tipo de conteúdo nos jornais, nas revistas, mas eles são cada vez menos populares, especialmente entre a gente, mais jovens. E acontece que tem, sim, muita gente jovem que se interessa por esse tipo de conteúdo. E aí, até mesmo, por exemplo, o Chris Hughes, que é um dos fundadores do Facebook, lembra, tipo, a rede social, tá lá o Mark Zuckerberg, tá lá o brasileiro, que eu esqueci o nome agora, e tem um galego que está lá atrás, fazendo alguma coisa com eles. O Chris Hughes é um dos fundadores, ele comprou nada menos do que uma das revistas mais tradicionais dos Estados Unidos. Bilionário como pode simplesmente chegar e comprar uma revista que estava falindo, ele foi lá e comprou. Essa revista é como? Revista de conteúdos longos, conteúdos aprofundados, jornalismo literário, análises de 10, 20 páginas sobre uma pessoa. Por que um cara jovem como ele está interessado nesse tipo de conteúdo? Porque ele lia esse tipo de conteúdo na época que ele criou o Facebook. Ele já lia desde a adolescência esse tipo de conteúdo. Por quê? Ele sabe que ali tem aprofundamento, que tem algo diferente, que não é a mesmice. O investimento mais recente do Facebook, Instant Articles. O que são os Instant Articles? Uma plataforma para você simplesmente compartilhar conteúdos. Os grandes players do mercado de mídia hoje nos Estados Unidos foram convidados para testar uma plataforma em que eles publicam conteúdo dentro do próprio Facebook. Ah, mas é o quê? Uma postagenzinha rápida? Não. Reportagem especial, de texto longo, galeria de fotos, vídeo, infografia, coisa que leva tempo para você consumir e que geralmente demora muito para carregar no Facebook, mas que são extremamente populares. Qual é o site que mais bombou em audiência nos Estados Unidos ano passado? Que mais cresceu em audiência, mais do que todo mundo? O Vox.com, que é um site exatamente voltado para conteúdos de long form, conteúdos que explicam coisas. E aí, nesse site, o Vox.com, eles têm um blog que eles falam sobre todo o processo deles de construção de marca, de produção de conteúdo, e aí dentro desse blog, eles afirmaram uma coisa especificamente. Eles falaram que um dia desses, eles publicaram um post sobre Obama, e esse post bombou. Cara, esse post levava no mínimo 10 minutos para você ler. 10 minutos lendo uma entrevista com Obama.
E esse post bombou no Facebook. Eles afirmaram isso aqui, que para mim é a frase do ano passado, que as pessoas estão querendo substância, e eles disseram, substância é viral. E eu me arrepio quando eu ouço isso aqui, porque eu penso que é uma mudança muito grande no paradigma da internet, da gente pensar que a gente está acostumado com tweetada, que tem seu valor, tem seu conteúdo e seu momento, seu posicionamento específico, mas se a gente fica só naquilo, a gente fica na superfície. A gente não sai do canto, nem em relação a ser um produtor de conteúdo. E aí, substância é viral. Então, diquinhas rápidas para vocês em relação à substância ser viral. Entregar conteúdos aprofundados é uma tendência porque o mundo hoje precisa de explicações, boas explicações. Entregar conteúdos aprofundados hoje é uma tendência porque eles são bem duráveis e a internet é abarrotada de coisas efêmeras. Snapchat, Twitter e assim por diante. Número 3, conteúdos aprofundados reconfiguram as nossas métricas. No Medium, você não é feliz porque muita gente clicou no seu post. No Medium, ele te dá uma métrica específica. Ele te diz quantas pessoas leram o seu post. Isso é uma diferença muito grande para quem produz conteúdo na internet. Imagine você não saber quantos 10 mil views você teve no seu post, mas quantas 10 mil pessoas leram. Como é que ele faz isso? Ele calcula o tempo de duração do texto, quanto tempo a pessoa passou na página e te diz mais ou menos, olha, provavelmente 90% das pessoas que acessaram o seu post, leram o seu post. E aí o long form content propiciou isso para a gente. Proporcionou que a gente veja o conteúdo hoje de um jeito novo. Já parou para pensar, por exemplo, nos casos de sucesso de hoje do YouTube? Vsauce, o Nerdologia. Esse é o Vsauce, recomendo muito. Ele é todo em inglês, mas é muito legal. São canais que explicam assuntos. A Nerdologia está aí com mais de 1 milhão de inscritos, explicando assuntos do cotidiano, da cultura pop. São vídeos de 10 minutos, é aprofundado, não é coisa para você ver rápido. E está bombando na internet. E aí eu pergunto então para você, fica cutucada, qual é a sua substância? Ou, em bom nordestinês, qual a sua sustância? Vamos lá, terceira parte. Há que automatizar, pero sem perder na ternura. Vamos falar um pouquinho sobre como que você pode automatizar seus processos em relação à produção de conteúdo, mas sem perder a humanidade disso aí. Se você parar para pensar, a gente regrediu. Antes a gente tinha um aparelho que a gente podia escrever e imprimir as coisas em tempo real. E a gente simplesmente abandonou ele porque ele não tinha Ctrl+Z. A nossa querida máquina de escrever não permitia que a gente desse Ctrl+Z nas coisas que a gente escrevia, a gente tinha que pegar uma outra folha e começar a escrever tudo de novo, e a gente abandonou. E aí o fato é que, por causa da automação do computador, a gente diminuiu nossa produção. Quanto tempo você gasta preparando uma apresentação de PowerPoint? Você gasta, sei lá, 10 horas? Eu tenho certeza que você gasta 5 horas preparando a cor do slide, preparando o efeito de transição. Porque eu faço isso. Eu me obriguei a fazer essa palestra toda primeiro, toda em texto, para depois ir para o PowerPoint. Porque se eu fosse para o PowerPoint, eu ia ficar para lá para sempre. E eu não ia estar aqui hoje dando a palestra, porque ela não ia ter acontecido. A gente trocou a máquina de escrever, que era simplesmente muito prática, imprimir na hora, por um computador, e a gente gasta mais tempo formatando. É aquela velha história da dissertação, que você fica mais formatando o espaçamento, o recuo, e o negrito, e não sei o quê, e cadê a dissertação? Não saiu. Mas isso, obviamente, foi só por um tempo. Hoje a gente tem muito conteúdo para ser consumido. A gente vive uma era de informação que a gente consome conteúdo como nunca. E aí, para quem produz conteúdo independente, para quem tem essa visão de bootstrap content, você precisa ter ferramentas à sua mão para você poder fazer as coisas mais rápido, de forma mais eficiente. E, principalmente, se você faz sozinho, você precisa muito da ajuda das ferramentas. Elas vão te ajudar a ser mais veloz. Poucas ferramentas são tão eficientes para um produtor de conteúdo hoje na internet do que o WordPress. E aí, assim, o WordPress conquistou a comunidade de desenvolvimento já faz tempo. Já faz tempo que os desenvolvedores de PHP, de CSS, gostam de WordPress, conhecem a praticidade desse CMS. Só que eu tenho a impressão de que o WordPress ainda não conquistou de verdade os produtores de conteúdo na perspectiva de jornalistas, gente que gosta de escrever e assim por diante. Ele até conquistou na perspectiva do WordPress.com. Acesso gratuito e tudo mais, mas instalar no seu servidor, aprender a usar plugin, aprender a atualizar, ainda não é uma coisa muito popular. Eu vou te contar um segredo. Eu não sei codificar nada, eu sei o básico do HTML, tipo B entre colchetes, sei lá, aquelas coisas para botar em negrito, colocar um link, isso eu sei, mas assim, nada além disso, CSS, PHP, sei nada. Mas eu faço meus próprios sites, eu construo, eu troco as cores, eu faço a automatização dos processos, sem precisar codificar nada, porque o WordPress me proporciona isso. E aí eu ganho tempo, enquanto eu poderia estar fazendo outras coisas, tentando construir a cor, não sei o quê,
já está fazendo... Eu faço a máquina funcionar para mim sozinho. Então, ele é essa representação muito legal do Bootstrap Content na perspectiva de uma plataforma. Vou passar aqui. E aí, então, assim, com o WordPress você consegue alguns benefícios. Eu vou falar só de 3 específicos para vocês. Eu imagino que deve ter gente avançada de WordPress aqui, que gosta de WordPress e já vai conhecer algumas coisas que eu vou falar. Mas eu sei que outras pessoas não. Então, se você usa o WordPress na sua empresa, no seu dia a dia, se você ainda não foi atrás disso, vai atrás. Indexação melhor nos buscadores, publicação automática personalizada nas redes sociais e temas drag and drop. Eu tinha um problema muito específico, que aí eu vou contar para vocês. Essas 3 diquinhas. Primeira delas, o plugin Jetpack. O plugin Jetpack é um negócio que é o seguinte: se você instalar o WordPress no seu servidor, ele consome muita memória RAM do servidor, ele consome muita coisa do servidor, porque você fica instalando um monte de plugin nele. Quando você instala um monte de plugin, o servidor começa a reclamar, o site fica lento, o carregamento fica mais lento para o usuário, isso é muito ruim. Tipo, um plugin para poder publicar nas redes, o outro plugin para contar estatísticas, o outro plugin para fazer não sei o quê. O Jetpack é um pacotão de serviços dentro de um plugin só. Consome muito menos no servidor e te dá muito mais coisas. Então, com o Jetpack, por exemplo, você consegue, na interface onde você está escrevendo o post, veja só, você integra a fanpage, integra o Twitter, e aí você publica. Na hora que você apertar publicar, vai para todos os lugares numa tacada só. Só que melhor do que isso, porque aí tem um ponto ruim. Ah, mas aí numa tacada só vai o título igual, vai uma foto qualquer, vai do jeito que... Não é desse jeito que eu quero. Eu quero uma coisa personalizada. Eu quero uma coisa humanizada. E aí, essa coisa humanizada é o que o Jetpack proporciona, porque você consegue editar o texto que vai para as redes sociais, escolher como que você quer que ele vá, e ele vai mais humanizado, e não com cara de coisa que foi republicada e é automática. Só que para melhorar esse processo, para você escolher, por exemplo, qual o título que vai aparecer no thumbnail do Facebook, qual o texto da tweetada, a imagem que aparece no thumbnail do Facebook, com esse tema aqui, SEO by Yoast, você consegue personalizar tudo. Você consegue personalizar o título do post que vai ficar no seu site, o título do post que vai aparecer para quem procurar no Google, o título do post para quem vai ver no Facebook, para quem vai ver no Twitter, a imagem para cada um desses casos. E aí, mais do que isso, ele ainda te entrega uma melhor indexação no Google, porque ele vai te obrigando a fazer algumas coisinhas. Ele te diz, por exemplo, quantos pontos você tem para aquele teu conteúdo bombar no Google. Vamos dizer que você colocou a palavra-chave no título, no primeiro parágrafo, preencheu a palavra-chave, resumo, tudo repetindo a palavra-chave, você vai ganhar, sei lá, 5 pontos. E ele te avisa quando isso está funcionando e quando não está funcionando. Então, você melhora bastante o seu processo, humanizando e detalhando cada parte para cada pessoa que vai acessar, sem ser um automático feio, robotizado. Funciona muito bem. Em terceiro lugar, eu tinha um grande problema. Como eu falei para vocês, eu adoro ficar fuçando no WordPress, instalar meus próprios temas, e aí eu pegava e comprava um tema legal, dava lá $30, $50, mas ele tinha um problema. Eu ainda tinha que ficar, tipo, personalizando a cor, escolhendo a cor no CSS, era um saco. E aí eu descobri que existia um negócio chamado Page Builder, que alguns temas mais profissionais estão usando hoje, e é a coisa mais linda do mundo, porque você consegue fazer tudo sem codificar nada. E aí, quando eu estou falando, tá vendo essas caixinhas que estão aqui? Ó? Tipo, é uma página no WordPress, aí tem lá, editor visual, aí tem 2 caixas aqui, tem 3 caixas embaixo. Isso é a estrutura de uma página no WordPress. A parte do topo, aí no topo eu quero que tenha um call to action, quero que tenha uma imagem, na parte de baixo eu quero que tenha um formulário de contato, e eu faço isso tudo sem precisar codificar, e eu personalizo uma página inteira, e é a coisa mais linda. Parte 4. Procurem esses plugins aí, se vocês usam WordPress. Se não usam WordPress ainda, vão atrás de usar. É muito legal. Parte 4. Seu mundo ao vivo. Mediaticamente falando, o que foi a coisa mais importante dos protestos de 2013? 2013, aquele alvoroço todo mundo na rua, o gigante acordou, blá, 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 blá. Mediaticamente falando, o que é que mudou na mídia naquela época? Para falar a verdade, pouca coisa mudou se você pensar na mídia de massa. Eles estavam acostumados com aquilo há muito tempo, nada daquilo era novidade. Eles cobrem protestos há muito tempo, G1, Globo News, sei lá, Band News, Record News, todo mundo aquilo ali já faz há muito tempo, já conhece, tipo, protesto dos caras pintados nos anos 90. Tranquilo, não tem nada de novidade para eles. Então eles estavam fazendo o que eles sempre fazem, não tinha nada de diferente. Eles ignoraram essa realidade, inclusive, há muito tempo, no sentido de ignorar o que está acontecendo de verdade lá na rua. Então a gente via atrocidades cometidas pela mídia, dizendo que o cara tinha sido
tinha batido no policial, quando, na verdade, tinha começado de outro jeito, e assim por diante. E eles também não contam tudo há muito tempo. E aí, pouca coisa de verdade mudou naquela época. Apesar da gente ter visto o Brasil mudar muito, talvez, pelo menos numa visão de entender como a gente pode lutar por uns problemas, a mídia mudou muito pouco. Mas teve uma coisa que mudou muito naquela época, que foi um troço chamado mídia ninja. E aí, assim, falar de mídia ninja é super perigoso, porque você pode achar uma chatice ideológica, petralha, reaça da esquerda ortodoxa, PSDBista, comunista, Chuck Norris, Che Guevara. Pode ser que você ache uma chatice muito grande falar de mídia ninja, porque, nossa, aquele pessoal revolucionário, não sei o quê. Cara, esquece essa parte, vamos falar sobre mídia, falar sobre tecnologia, tá? Eles fizeram transmissões ao vivo, sem link micro-ondas, que é o que tipo, a Globo usa para fazer uma transmissão ao vivo, e sem motolink. Vocês já viram motolink? A gente está ao vivo agora com o nosso moto, não sei o quê, o cara da moto que tem uma mochila nas costas, tem uma antena bem grande, uma antena de 3 metros, e essa antena faz com que ele mande o sinal para a TV Globo lá no começo, não sei o quê, não sei o que lá. Tipo, eles transmitiram os protestos ao vivo sem nada disso. Era tipo isso aqui, ó. Um telefone quebrado, porque tinha caído no chão no meio do protesto, uma transmissão por algum aplicativo, com uma lentezinha para poder abrir mais, e assim por diante. E era isso. E, tipo, muita gente assistia. Gente pra caramba estava vendo essas coisas acontecendo todos os dias, e elas esperavam por esses momentos em que ia ter a transmissão de dentro do protesto. Aquilo tudo, além de ser política, parecia ser um tanto mais autêntico do que o que a gente via na televisão. E isso é interessante o ponto específico de que aquilo tudo era ao vivo. E ao vivo tem uma mágica na gente, assim. Ao vivo tem um feeling específico que faz com que a gente sinta a informação de um jeito diferente. Não é a mesma coisa de ver uma matéria editada, por exemplo. E aí, pensando mídia de massa ou pensando para qualquer um, ao vivo é muito mais difícil de manipular. As coisas estão acontecendo, você no máximo pode cortar na hora que aparecer a merda. Tipo, deu merda, aí corta. Eu não quero que isso apareça na televisão. Ou você pode falar por cima, mas as coisas continuam sendo aquilo que estão na sua frente. Não tem como mudar. Você dá zoom, alguma coisa assim. Mas não tem como editar, colocar uma voice off, o repórter aparecer, falar só com fontes específicas que interessam a você. Não tem como fazer isso no ao vivo. No ao vivo é ao vivo. E aí, a mídia ninja também fascinava, do mesmo jeito que fascina a gente ver o Jornal Nacional e saber que ele é ao vivo. A gente é a geração de nichos, de cauda longa, e do hiperlocal, e aí, do hiperíntimo. E é por isso que existe o Periscope. O Periscope é justamente o aplicativo que faz com que você transmita qualquer coisa de qualquer lugar. Tipo, levando ao extremo, você pode simplesmente transmitir você escovando os dentes. Porque é o telefone, o aplicativo e a sua conexão. Você pode escolher transmitir o que você quiser. E aí você tem a possibilidade no Periscope de contar suas histórias, de transmitir as coisas que vocês quiserem. E aí, o Periscope é justamente a descomplicação das transmissões ao vivo. Porque, como eu disse, antes, para transmitir ao vivo, você precisava de um motolink, um link micro-ondas, um cara com uma câmera lá, que puxa o fio para cá, manda o sinal para a TV, volta da TV, vai para o satélite, e assim por diante. Acabou. Pegou o telefone, apertou o tema, escolheu, digitou alguma coisa, se não quiser não digita nada, aperta começar a transmissão. Quem te segue vai receber um aviso, você pode procurar pessoas a partir de localização, e isso vai funcionar muito bem. Agora basta um smartphone e uma conexão 3G. Esse mundo efêmero e sem muita edição ganha cada vez mais popularidade. E não é só Periscope que a gente vê acontecendo, mas a gente vê também as Snapchat Stories. Estão aí para provar que isso está funcionando muito bem, esse mundo ao vivo de cada pessoa, esse mundo hiperíntimo. Ainda que se possa inserir algum texto no Snapchat, algum emoji, alguma história, algum texto, você tem que publicar muito cru o material ainda. Um Snapchat Story pode ser como um reality show pessoal instantâneo, e aí um conterrâneo de quem for recifense tem feito uma piada muito engraçada. Você pode dar um play para mim aí, por favor? Rapidinho. Só um trechinho do reality show de Murilo Gun no Snapchat. Ele publica um por dia. Eu sempre me preocupo em mudar a comida que eu como de manhã, para mudar os nutrientes que eu boto para dentro, né? Sempre variando as coisas, né? E eu sempre tenho dúvida para escolher a roupa que eu vou sair de casa para trabalhar, para fazer alguma coisa. Então eu pensei em combinar os dois problemas, fazer uma combinatividade para resolver os dois problemas de uma vez só. Então eu pensei em combinar a cor da camisa que eu escolho com a cor do alimento do café da manhã. Então assim, mamão, camisa laranja. Márcia, quais são as cores de frutas que a gente tem? As cores. Cores? As cores. Tem amarela, pera, né? Amarela, pera. Aí tem, putz, só uma camisa amarela da pera. Achei mais duas.
E assim vai. E, tipo, um vídeo de mais ou menos 4 minutos, ele fez vídeos de 10 segundos, algumas fotos, que ele foi baixando do Snapchat, que ele foi publicando ao longo do dia, e ele monta tudo e publica no Facebook e no YouTube. E aí, é a vida de Murilo Gun, todo dia. Se você quiser acompanhar, você acompanha. Se você gostar, você acompanha. Se você não gostar, você não acompanha. É feito o BBB. Assiste quem quer e não adianta ficar reclamando. Aqui, o que está acontecendo agora não é mais só uma questão de texto, de 140 caracteres. O que está acontecendo agora é uma questão de vídeo também. É uma questão do que você quer assistir naquele momento. Não é à toa que o Periscope é do Twitter, tá? E aí, então, o mundo ao vivo não é só mais uma questão de hiper-intimidade ou autenticidade, mas de mobilidade. A gente precisa ter boas conexões. Estamos lutando por isso ainda, esperando esse momento. E, por último, vamos fazer dinheiro. É preciso dizer que, se existe uma crise no jornalismo, ela não é culpa de dinheiro especificamente. O motivo primário não é falta de dinheiro, não é porque pararam de colocar dinheiro no jornalismo, mas é basicamente porque o jornalismo se acostumou a ganhar dinheiro de um jeito só. As empresas de mídia começaram a se acostumar e a viver só de um único jeito financeiramente. E quem mais vê mudança no mundo, que é jornalista, se esqueceu que isso também ia mudar. Então, a gente tem que combinar que magnata de mídia está pouco interessado em saber de mudança, está pouco interessado em prestar atenção em novas tecnologias. O jornalismo está em crise porque não se estuda empreendedorismo em curso de comunicação social. Você vai me dar exceções, mas assim, majoritariamente, curso de comunicação social não tem cadeira de empreendedorismo. E aí, gente, a gente está falando de uma coisa que é básica, que devia estar em todo o curso, e isso deveria realmente estar no curso de jornalismo, ainda mais nessa situação lastimável que a gente vive, que a cada mês tem uma porrada de demissão nos maiores jornais do Brasil. Na faculdade só se ensina jornalista, você tem que ser repórter, e não, tipo, empresário, produtor de conteúdo, multimídia, o que for. Não, ele vai sair para a rua, vamos falar com uma fonte, voltar a escrever a matéria. Um dia desses, um vendedor numa loja de informática percebeu que eu estava comprando um computador para alguma coisa de conteúdo e perguntou para mim, eu estou pensando em fazer jornalismo, tu acha que vale a pena? Tenho dificuldade em responder essa pergunta. Eu não falei para ele, mas eu disse, cara, se você quiser ser repórter hoje, vai ser repórter, você vai conseguir espaço. Mas uma coisa eu vou te dizer, não dependa só disso. Não dependa de ser repórter apenas. Procure, durante o curso, entender o que você pode fazer de diferente em relação a isso. Outra vez, então, pense talvez você começar a ser blogueiro antes de ser repórter. Vai funcionar. E aí, 3 coisas que os blogueiros estão fazendo em relação a ganhar dinheiro que os jornalistas não estão fazendo, de modo geral, dentro do nicho de mídia de massa. Financiamento coletivo, comércio de nicho e coisas feitas à mão, coisas que você sente que tem uma relação direta entre o produtor e quem está recebendo. O Patreon é uma das coisas mais famosas hoje, para quem é produtor de conteúdo e ainda não conhece. É uma plataforma de crowdfunding, financiamento coletivo do que você quiser. Esse aqui é o 99 Vidas, por exemplo, que é um dos maiores podcasts do Brasil, podcast sobre games, nostalgia. Eles ganham hoje, financiados pelo seu público, $2.500 por mês. Isso aqui é muito mais do que a maioria dos podcasts brasileiros recebe, tipo, em um ano. Mas quer dizer que ele banca uma equipe de 4 pessoas? Não. É o suficiente, talvez, para bancar servidor, para bancar uma estrutura melhor. E aí, ajuda os caras a se despreocupar disso e partir para outras coisas. Segunda possibilidade, mercado de nicho, comércio de nicho. Pode procurar lá no Próxima, Meio e Mensagem. Omelete está bombando. Comic Con está fazendo o Omelete explodir em milhões de reais por mês. Por quê? Você acha que é porque os caras estão colocando publicidade no site? Você acha que é porque os caras aumentaram a renda de banner, de clique do Google AdSense? Não. É isso aqui, ó. Loja Mundo Geek e Comic Con. Venda de produtos licenciados para os nerds que acessam omelete.com.br. Produtos da DC, da Marvel e tudo mais. É isso aqui que está dando lucro para os caras. Não é banner no site. E isso muda muito o jeito de a gente pensar as coisas. Tipo, jornalismo pode ser uma coisa mais de nicho, jornalismo pode ser uma coisa mais direta, mais direcionada e proporcionar para os seus usuários coisas que você constrói. Aí eu não tenho como dar tantos exemplos a mais como eu gostaria aqui por causa do tempo, mas pesquisem, vocês vão achar mais coisas. A própria Nerd Story é um exemplo disso. E por fim, coisas feitas à mão, como a lojinha Veio na Mala, que é uma lojinha super bonitinha, que eles importam alguns produtos e outros eles mesmos fazem, carimbo, fita personalizada, coisa para artesanato. E ali você sente que aquilo ali foi feito por uma pessoa, selecionado por uma pessoa, não por uma marca especificamente. E aí tem tantos sites que estão fazendo esse processo, tipo, o cara que tem um Instagram muito legal que chama Um Cartão. O cara escreve frases legais no Instagram e aí agora ele vende cadernos que são personalizados, as capas feitas por ele e tudo mais. Tipo, é um outro clima, é outro processo.
E aí isso sustenta a atividade dele como produtor de conteúdo. Para terminar, então, para resumir toda essa barulheira, esse monte de coisa que eu falei aqui agora, pense mais um bootstrap content, um conteúdo que você consegue produzir com o smartphone na mão, numa tacada só. Um conteúdo aprofundado, talvez, com mais substância. Você tem espaço para fazer as duas coisas, mas pensa sobre essa tendência. Com automatizações humanizadas, em que você usa plugins e acessórios cyberpunk para transformar seu conteúdo em algo melhor. Volta. Pitadas de um mundo ao vivo, mais autêntico e, claro, sabendo ganhar dinheiro, porque a gente precisa pensar mais nisso hoje, porque, enfim, não está fácil, cara. Produzir conteúdo continua sendo difícil, vai dar muito trabalho, mas você precisa pensar de forma empreendedora hoje em relação ao que você faz. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e buenas noites. Eu acho que não dá tempo mais, né, deles perguntarem. Dá? Uma pergunta? Duas perguntas? Alguém quer interagir, fazer uma opinião, comentar alguma coisa? Eu vou até você e a gente conversa. Oi, moça. Pergunta aí, diz teu nome. Meu nome é Flora, eu sou jornalista. E eu fiquei refletindo naquela parte que você falou do Vivo, da mídia ninja e tal, porque você não mencionou assim, um enquadramento, né? Assim, embora exista o Vivo, essa sensação de autenticidade, mas eu acho que é uma sensação. Assim, a gente não, nunca vai passar a realidade, né, 100%. E aí eu queria que você comentasse sobre esse assunto. Assim. Muito bom. Muito bom. Não é tão simples, né, quanto eu falei. É exatamente isso mesmo. É exatamente isso. Todo olhar ao vivo vai ser sempre subjetivo. E aí, essa é a coisa até que assim, é meio que o despertar, né? A gente, no começo do curso de jornalismo, descobre um pouco isso. Até o ao vivo tem possibilidades de manipulação, mas ele é muito mais difícil de manipular. E aí, mesmo a própria mídia ninja, eu tenho noção de que, ideologicamente falando, eles vão sim fazer coisas que, às vezes, podem ir para um lado que a gente não sinta que está indo para aquele lado inicialmente, mas quando você vai ver o gravado depois, pô, ele mostrou isso aqui de um jeito e não desse jeito, que na verdade foi como aconteceu. Mas eu acho que o fato principal em relação a isso é que o ao vivo da Record, o ao vivo da Globo, o ao vivo da Band, é aquele ao vivo que está lá. Tipo, lá longe, feito num estúdio e tudo mais. O da mídia ninja está do meu lado. Tipo, no protesto eu estou do lado do cara, vendo o que ele está fazendo. E aí essa é a grande diferença. Tipo, André Lemos, o cara que eu citei, ele diz uma parada que eu gosto muito, que é uma coisa é Globo e tudo mais, eles têm a sua importância, uma importância vertical. Quando Dilma precisa falar para o Brasil inteiro, ela vai falar nos canais de massa, ela não vai falar na mídia ninja. Porque ela precisa falar com o máximo de pessoas possível numa tacada só. Mas a mídia ninja, ela está falando comigo, tipo, eu do lado dela. E aí, eu estou falando qualquer um, eu não estou valorizando especificamente mídia ninja, mas qualquer um pode fazer aquilo. Tipo, aí vem um ponto que eu acabei pulando nesse slide. No ano que vem, nas eleições, vai acontecer duas coisas. O político vai estar no palanque com o Periscope. Estou aqui e tudo mais. E eu vou estar embaixo. Olha ele lá, não sei o que, não sei o que lá. 2 ao vivo. E eu vou poder escolher qual eu quero assistir. O do meu amigo que foi para o debate, como é que chama? A passeata, esqueci o nome. O comício. Ou o do político. Eu posso colocar os dois em tempo real, abrir 2 telefones, sei lá, no computador você tem como ver os dois. Então eu acho isso, assim, primeiro é o ponto positivo da horizontalidade. E na horizontalidade é eu e você, conversando como a gente está conversando agora. Não é vertical, enfim, eu acho que tem esse ponto que é em relação... Enquadramento, quando tu falou, é ideológico, né? Não é de... Ou é estético? É estético também? Estético eu acho que é melhor deixar para outra hora falar, mas ideologicamente eu acho que é um pouco por aí. Ideológico. Ah, legal. Beleza. Mais alguém para terminar? Alguém quer comentar? Opa, você. Se soubesse, tinha pego as duas de uma vez. Ricardo, meu nome é Marcelo. Eu sou formado em design e tal, mas eu consumo muito conteúdo digital em afins. Acho que todo mundo, né? Mas, assim, como você estava falando, o jornalista, ele não tem, por exemplo, uma cadeira falando de empreendedorismo dentro da grade. Eu não sei se você ainda está na academia agora, mas o que você acha que precisa... você acha que esse tipo de informação que você passou aqui para a gente chega, por exemplo, a um professor dinossauro que está há 40 anos no curso? De alguma maneira, esse tipo de informação está chegando à academia e isso está sendo repassado? Ou tu acha que isso é uma coisa muito... de 10 anos para cá?
Então, eu acho que não. Infelizmente, não. Aquela história do Chris Hughes que eu contei do Facebook. O cara tem, tipo, 30 e poucos anos. Ele comprou uma revista que tem mais de 100 anos nos Estados Unidos. E aí, tipo, todos os jornalistas, apesar de serem jovens, eles tinham uma mentalidade de que, tipo, ninguém toca no meu texto. Meu texto é o meu texto. E, tipo, ninguém vem aqui e vem falar como é que faz o negócio. E o cara, tipo, era startup, Vale do Silício. Eu quero fazer essa revista acontecer porque tá falindo, meu amigo. Quando ele chegou isso na frente de um jornalista que, tipo, queria só saber do texto, rolou choque. Por quê? Porque ele não estava prestando atenção no que era historicamente relevante dentro da empresa e o jornalista não estava interessado na visão de negócio, na visão empresarial. O professor acadêmico, muitas vezes, assim, vai ter exceções, claro, mas na maior parte das vezes vai dizer: não, eu tenho que aprender a ser o cara que escreve o bom texto, o cara que escolhe o melhor manchete, que escolhe o melhor título e tudo mais. Isso é uma pena, porque isso revela por que as empresas de jornalismo estão falindo. A gente está falando sobre crise de jornalismo hoje, mas, gente, o Jornal do Brasil já acabou. Um dos jornais mais importantes do Brasil fechou. Jornal Norte, lá na Paraíba, que era do Diário dos Associados, fechou, acabou. Faz 2 anos isso. Então, assim, está acabando. E aí vai ficar o quê? Vai acabar a importância do jornalismo tradicional? Não deveria. Deveria se repensar modelo de negócio. E, assim, eu acho uma pena. Eu tenho muita dificuldade, porque às vezes eu quero voltar para a academia, às vezes eu não quero. E aí, se eu quiser voltar, vai ser só para falar disso. Eu não vou conseguir nem falar sobre tecnologia. Vai ser sobre como que tá difícil, cara. Tá difícil funcionar as coisas desse jeito. Querida Carolina falou para mais uma pergunta apenas para a gente encerrar. Mais alguém? Não? Opa, vamos lá. Tudo bem? Meu nome é Fábio, sou jornalista também e produtor de conteúdo, né? A minha questão é quando você fala que hoje as pessoas também buscam esse conteúdo mais aprofundado, mais assunto, com demora para 10 minutos para você ler uma notícia, um noticiário. Eu te pergunto se esse termo hoje ele se adapta aqui no Brasil, por exemplo. Hoje a geração X, geração Y, são de jovens até 30 anos, mais ou menos de idade, que está inserido digitalmente, e isso é fato, de no mínimo 5 horas de internet por dia. E esses jovens estão bombardeados por tempo, correria, tudo é na palma da mão, é aqui no celular. Então, como é que isso se adequa, se adapta para aqui, para o nosso setor, para o nosso cenário agora, que é um pouco diferente disso que você falou. Hoje as notícias têm buscado via Facebook, de uma forma onde a gente não tem mais aquela preocupação de estar indo atrás de buscar. Então, são coisas mais rápidas mesmo para o dia a dia. Como é que tu avalia isso e coloca? Primeiro que eu não acho que seja só uma coisa. Isso aí é bom a gente deixar isso bem claro. Eu nem estou dizendo que seja isso que você disse, tá? Mas, tipo, não é só que vai funcionar só o conteúdo long form. Tipo, vai continuar existindo um conteúdo curto também. Ele precisa, inclusive, existir por causa da nossa falta de tempo. Não é só o conteúdo long form que funciona. Mas eu vou contar 2 histórias. Primeiro, o BuzzFeed é muito conhecido por ser a galera do conteúdo curto. Pílulas, GIFs, imagens, uma notícia inteira tipo, em 25 imagens e uma linha de texto. Super conhecido por isso. E o The Guardian, jornal em inglês, é super conhecido pelo long form content, conteúdos aprofundados e tudo mais. Aí um cara pegou e fez uma pesquisa. Qual foi o conteúdo do The Guardian que mais bombou em um determinado mês de 2014 e qual foi o conteúdo do BuzzFeed que bombou no mesmo mês? O conteúdo do BuzzFeed foi um long form content e o The Guardian foi listinha de GIF. Inverteu completamente. Era a prova de que o leitor do BuzzFeed gosta do long form, desde que seja relevante para ele, e de que o The Guardian gosta do curto, desde que seja relevante para ele. Tem espaço para as duas coisas. E aí, no Medium, o editor do Medium Brasil, ele publicou recentemente uma reportagem que você tinha que gastar 30 minutos lendo. 30 minutos. Jornal da Paraíba, lá em João Pessoa, tem mais ou menos uns 5 mil assinantes. Esse texto dele teve 5 mil leitores. Gente que leu o texto inteiro. 30 minutos de leitura. Isso é um número bem, tipo, esdrúxulo. O cara leu o Brasil inteiro, o outro é um jornal local. Mas, assim, sendo bem superficial, um texto de 30 minutos foi lido por tanto quanto assinantes de um jornal local. Isso é muito interessante, porque era um assunto importante, era sobre o trem-bala brasileiro que nunca existiu, que foi uma falácia, que foi inventada há um tempo atrás e tudo mais. Então, assim, e é brasileiro, isso é texto nacional e tal. O BuzzFeed brasileiro já fez algumas coisas assim, conteúdos mais aprofundados, e está funcionando, mas eu também acho que não é exatamente um processo que vai acontecer do dia para a noite. O G1 recentemente fez uma matéria bem longa sobre o movimento funk de São Paulo, a história do passinho lá e tal, não sei o quê. E não era uma matéria para você ler em 5 minutos, não. Era um negócio que você gastava uma meia hora acessando. E era G1,
e era sobre funk. Então, tem que, às vezes, dar essas cutucadas também, trazer um assunto que seja super popular, que envolve cultura jovem, só que de um jeito aprofundado. Eu acho super legal fazer desse jeito. Ok? Muito obrigado pela interação de vocês. Foi muito legal, gente. Obrigado, obrigado. Não sei desligar.